Fala, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de geografia. Aula de geografia hoje dando continuidade ao capítulo 7, atividades econômicas do espaço urbano. Já vimos o espaço rural, né, que corresponde ao campo, e agora estamos enfatizando o espaço urbano que pertence à cidade, tá bom? Então, de acordo com o nosso roteiro, hoje nós vamos relacionar as atividades comerciais e as principais prestações de serviços e identificar as principais profissões das atividades econômicas que predominam o espaço urbano, tá? Hoje a aula tem como conteúdo contemplando as atividades econômicas das páginas 79 a 83, onde você vai ler as páginas 79 a 82 e fazer a atividade que contempla a página 83. Vamos lá no nosso livro? Abrindo o livro aí na página 79. Então, a página 79 hoje do nosso livro, ela vem apenas complementar e dar um reforço, sendo que na última aula vocês realizaram um desenho maravilhoso, que eu vi cada desenho lindo, vocês estão de parabéns, sobre uma grande avenida comercial, né, ao qual os senhores usaram uma folha de papel ofício A4 e desenharam uma avenida com os tipos de comércio que mais chamam a atenção. Vi aí muita gente consumidora, olha, a matemática financeira tinha muitas lojas de roupa, e em seguida vocês expuseram um desenho para mim, né? Então a gente viu que o comércio é a atividade que abrange a troca, a venda e a compra de produtos e mercadorias. Estudamos um pouco sobre eles, né? Vimos que a maioria das cidades brasileiras depende desse setor para a sua economia, né? E que São Paulo é um dos lugares que mais utilizam isso aí, né? E aí segue na página 79, que de fato, aliás 80, que de fato onde a aula começa hoje. Ele vem falando que o comércio pode ser classificado de acordo com o seu tipo. Assim, pode-se diferenciar o comércio atacadista do varejista, né? E aí ele fala que o comércio atacadista é formado por estabelecimentos que vendem produtos em grandes quantidades a pessoas ou empresas que vão revendê-los. E o varejista é formado por estabelecimentos que vendem produtos em pequenas quantidades ao consumidor final, né? Exemplo de produtos de grande quantidade de empresas. Por exemplo, a do leite, né, que é uma empresa que trabalha com alimentos laticídios aqui, ela revende, por exemplo, para o Ataque, que é um grande supermercado, uma quantidade bem grande para abastecer a demanda de venda que o supermercado do Ataque tem, de venda de leite, da do leite, por exemplo. Já o comércio varejista, ele vende produtos em pequenos, como por exemplo, o mercadinho perto da sua casa, que você vai lá e compra desse mercadinho só um pacote de leite, 2 pacotes de leite. Deu para entender a diferença de um para o outro? Então, de acordo com a origem do produto, também é possível classificar o comércio em interno e externo, tá bom? Quando é que ele é interno? Quando o consumidor tem acesso a produtos feitos no próprio país. E externo, como seu nome já diz, quando tem acesso a produtos de outros países. Então, inúmeros estabelecimentos de todo o país especializam-se em determinados tipos de produtos e escolhe se serão atacadista ou varejista. De comércio interno e externo, ou até misto, que abrange os dois, tanto interno quanto externo, a presença de todos os tipos de comércio é em um único lugar, tá? Então, são vários os comércios que os cidadãos utilizam diariamente, como farmácias, padarias, supermercados, açougue, lojas de roupas e calçados, de informática, de celulares e até mesmo feiras e mercados públicos, como mostra a imagem a seguir. Como vocês podem ver aqui, ó. Beleza? Aqui a gente tem o mercado público de Florianópolis, em Santa Catarina. E aqui nós temos o centro comercial, o Mercado Central em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok? Dando continuidade aqui, na página 81, ele traz a prestação de serviço, ao qual ele diz que no espaço urbano é comum a oferta de diversos serviços à população, os quais incluem a construção civil, o transporte, as comunicações, a segurança, a educação, a saúde, a limpeza e a energia. Inúmeros profissionais, eles exercem suas atividades prestando esses serviços, como por exemplo os engenheiros, motoristas, instaladores de internet,
vigilantes, professores, médicos, etc., né? Enfim. Então, todos esses profissionais, eles oferecem seu trabalho em troca de remuneração, ou seja, em troca de din-din, de dinheiro. Então, na prestação de serviços, não há oferta de um produto físico. Os usuários, eles, por exemplo, usam um sistema de transporte e eles utilizam um ônibus ou um metrô para se deslocar. E eles pagam por esse serviço, né, que somos nós. Mas eles não levam nenhum produto para casa. No caso do comércio, já é diferente, né? Isso se estende a todos os serviços urbanos citados. E ele pede que você observe abaixo a prática de alguns desses serviços, como por exemplo aqui, ó, os profissionais que trabalham nessa área, como o serviço de manutenção da rede elétrica, o serviço de transporte público e o serviço de limpeza urbana, tá? Dando continuidade na página 82, que nossa aula de geografia vai até 83, ele traz para a gente a prestação de serviços, enfatizando também que é um setor da economia brasileira que mais emprega e mais gera riqueza. Como a oferta de serviços é uma prática cada vez mais comum nos espaços urbanos, e existe a tendência de que quanto maior for a cidade, mais habitantes viverão nela e maior será a disponibilidade dos serviços, né? Então, nas grandes metrópoles, há mais opções de serviços do que nas cidades pequenas, tá? As pessoas que moram nas cidades também precisam se divertir, portanto, os espaços urbanos oferecem serviços ligados a lazer e à cultura, como parques, teatros, restaurantes, estádios de futebol, clubes, museus, casa de show, cinema, turismo e shopping centers, tá? Nas cidades, os passeios e o entretenimento geram renda e incentivam o usuário a consumir serviços que aumentam a qualidade de sua saúde física e mental. Geralmente, as pessoas ficam mais descontraídas quando estão em momentos de lazer. Por isso, esses serviços criam ambientes que permitem encontros, os laços de amizade e de afeto, como, por exemplo, as praças de alimentação do Amazonas Shopping, o Manauara, que proporciona isso, tá bom? E aqui ele mostra outros exemplos, como a sala de um teatro, um serviço de hotelaria e turismo, um estádio de futebol. E na página 83 vem a atividade que você vai fazer. Você vai entrevistar alguém da sua família, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, de preferência alguém que trabalhe, tá? E você vai fazer as perguntas que já aqui estão para ele e vão responder, tá bom? E você vai apresentar essas informações como para a professora? Quem está em casa dando aquele clique e quem está na sala de aula vai realizar e trazer para a professora ver essa atividade, tá bom? Lembrando que nesse caderno vocês têm que começar fazendo uma capa linda e maravilhosa e depois você vai copiar o gráfico que você vai elaborar com as profissões dos familiares e dos colegas da turma, tá bom? Que vocês irão montar. Então, por exemplo, vocês vão montar um gráfico, né? Vão colocar lá uma tabela primeiro. A mamãe trabalha como professora, o papai trabalha em empresa tal, o meu irmão trabalha em empresa tal. E depois você vai construir um gráfico que pode ser um gráfico de barras, tá bom? E aqui você pode usar esse espaço para copiar o texto que a turma que você vai produzir, que no caso, infelizmente, com essa situação atípica não vai dar para ser com a turma, e você vai explicar as principais funções exercidas por cada pessoa lá na sua casa que trabalha. A mamãe, o papai, aquele irmão, se você mora com o vovô, com a titia, vai colocar aí o povo que trabalha. Beleza? Bem fácil, né não? Então essa aí foi a nossa aula de geografia, do dia 2/9, iniciando aí o mês de setembro. E beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.